todos e todas. Boa noite à moçada aqui na mesa. Queria, em primeiro lugar, aqui render minha homenagem e o agradecimento ao deputado Gianazzi, ao mandato do deputado Gianazzi, que está sempre à disposição da luta pela educação. Como ele mesmo disse, não é a primeira audiência pública, não é a primeira atividade patrocinada e convocada pelo gabinete do Gianazzi. Eu queria lembrar, Gianazzi, que aqui você já convocou uma CPI do ensino superior. Naquele momento foram levantadas todas as mazelas que existiam naquele momento sobre o ensino superior. Todo um dossiê foi preparado, foi enviado ao Ministério da Educação, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público. Aconteceu uma outra CPI também na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O material que foi levantado aqui foi levado para lá. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados fez uma sessão aqui em São Paulo, quando da demissão da FMU. Então, o que está acontecendo aqui é muito mais do que a crônica de uma morte anunciada. Nós fizemos esse levantamento todo a partir de 2014, com a derrama que aconteceu nesse país, com o dinheiro público para as escolas particulares, que foi o programa do FIES naquele momento. Em 2014, nunca é demais lembrar, 14 bilhões foram derramados nas mãos dos empresários do ensino. Só o Grupo Croton Anhanguera levou 5 bilhões de reais, né, com o dinheiro do FIES. Todo esse financiamento que foi feito a mensalidades, a valores que eram cobrados absurdamente altos. Um dos levantamentos que nós fizemos aqui foi do Grupo Uniesp, que agora se chama Universidade Brasil, que também se solidificou nesse país em função do dinheiro do FIES, com mensalidades absurdamente altas. Os alunos que foram formados ou mal formados por essas instituições, sem culpa alguma dos alunos, óbvio, eles agora vão começar a fazer o pagamento do FIES a partir de 2019. Lógico que não vão ter condição alguma de pagar mensalidades de curso de pedagogia, por exemplo, na base de R$ 1.200 por mês, que é o que esses empresários do ensino impingiram ao Tesouro Nacional. Então, com toda essa derrama que foi lançada em termos de dinheiro, essas grandes organizações internacionais mercadológicas se instalaram no Brasil, óbvio. Receita certa com cliente cativo é a melhor possibilidade de negócio que existe. Você tem um cliente, no mínimo, que fica 4 anos, e é assim que eles chamam os alunos, né? Clientes. Então, você tem um estudante que passa 4 anos dentro de uma universidade, que tem a possibilidade de ser financiado, entre aspas, com dinheiro público. Então, isso significou uma janela de oportunidade tremenda para esses grupos, entre aspas, educacionais. Na verdade, para esses grupos mercantis de educação. E lançaram ações na Bolsa, daí tem o Grupo Croton Anhanguera, tem o Grupo Ânima, o Grupo Ser, o Grupo Estácio. Lançaram ações na Bolsa, pulverizaram, bancos patrocinaram tudo isso. E o que se vê agora é um negócio chamado educação, onde os custos são reduzidos ao mínimo possível para aumentar a lucratividade. Um exemplo disso é o que aconteceu esta semana ainda. O Grupo Croton Anhanguera está adquirindo, está comprando o Grupo Somos, pela bagatela de 6,5 bilhões de reais. Esse grupo foi considerado com um rating AA+, por uma grande consultoria internacional. O que significa esse rating? Significa que é uma grande oportunidade de investimento. Então, essa grande consultoria, essa consultoria renomada internacionalmente, está dizendo aos investidores que uma grande oportunidade de negócio, de investimento, é investir no Grupo Somos Croton Anhanguera aqui no Brasil, que vai lançar no mercado 550 mil debêntures para levantar 5,5 bilhões, 5,5 bilhões de reais para adquirir a Somos. Então, o que está acontecendo é uma substituição
de professores com salário relativamente um pouco mais alto, nós nem podemos dizer que são salários caros, são salários altos, são salários relativamente um pouco mais altos, substituídos por professores que se dispõem a ganhar menos, né? Por quê? Num cenário econômico que nós estamos vivenciando, com um grande número de desempregados, com uma crise econômica, uma crise de desenvolvimento, há pessoas que se dispõem a ganhar qualquer tipo de salário, a não ganhar nada, né? Absolutamente. Então, professores que ganham um pouco mais estão sendo substituídos, serão contratados professores mais baratos. Isso foi levantado nas audiências públicas que o mandato do Gianazzi convocou aqui. Toda essa documentação, assim como hoje, que vai ser gravado, taquigrafado, etc., e levado para essas instituições, todos esses dossiês foram enviados ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, e não acontece absolutamente nada, né? Junta-se a isso, além do mais, a nova lei, entre aspas, da reforma trabalhista, que não é reforma nenhuma, é absolutamente uma precarização das condições do trabalho. Então, essa nova lei da reforma trabalhista preconiza que não existe mais a figura da demissão em massa. As empresas podem demitir quantos empregados quiserem. Todo o movimento que foi feito no final do ano passado, acompanhado pelo Sindicato dos Professores, com as demissões da Estácio e vários sindicatos de professores, em São Paulo, em Ribeirão Preto, no Rio Grande do Sul, etc., que resultou em processos judiciais com a determinação da reintegração dos docentes. Todos esses processos terminaram no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, cassando todas essas decisões que foram dadas judicialmente nos estados, tanto em São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul, quanto no Rio de Janeiro. E agora, o que acontece é que a legislação protege as empresas no sentido de precarizar as condições de trabalho, inclusive com a possibilidade de organizarem planos de carreira fantasmas, porque a lei não mais exige que os planos de carreira sejam depositados no Ministério do Trabalho. Portanto, as empresas podem constituir ou podem elaborar tantos planos de carreira quantos elas quiserem. E agora os planos de carreira servem para diminuir salário. Antigamente, os planos de carreira eram utilizados para você subir na carreira, né? Plano de carreira, agora é um plano de descenso. Quer dizer, não haverá mais promoção e nem salário maior por titulação, por mérito, por tempo de serviço, por coisa alguma. As empresas estão estabelecendo degraus inferiores na carreira para contratar professores ou para contratar empregados em qualquer segmento dessa nação por salários mais baixos do que aqueles que estão sendo substituídos, aproveitando exatamente o que está acontecendo em termos de crise econômica. Então, o que acontece nesse país na verdade, e falando francamente, é jogar uma geração de jovens fora. Nós estamos desprestigiando, estamos terminando, estamos precarizando a educação de uma geração. Isso é um crime que está se praticando, que esse governo golpista, ilegítimo e sem votos, é um crime que esse governo está praticando contra a própria nação. É um tiro no pé. Estão cerrando o próprio gado, porque não há perspectiva nenhuma de uma luz no fim do túnel, em termos de um avanço tecnológico desse país e de uma qualificação da juventude para ocupar postos relevantes. E isso não acontece só no ensino superior. Isso está acontecendo também no ensino básico, com a aprovação da famosa, famigerada e maldita lei do ensino médio. Um dos poucos educadores que ainda sobraram no Conselho Nacional de Educação, porque quando esse desgoverno
deu o golpe e assumiu o poder, a primeira coisa que fez foi limpar o Conselho Nacional de Educação de pessoas que estavam lá indicadas por entidades que representavam a sociedade e, no lugar deles, nomear pessoas que estão comprometidas com os grandes grupos educacionais. Lá no Conselho Nacional de Educação tem o assento o famoso Antônio Carbonari Neto, que é o criador do Grupo Anhanguera, que é o representante do Grupo Croton Anhanguera. Tem um representante da Unip, tem o reitor, o chanceler do Grupo Laureate está sentado no Conselho Nacional de Educação, por incrível que pareça. Um representante da Fundação Getúlio Vargas está sentado no Conselho Nacional de Educação. E existem alguns poucos educadores. Um deles é o professor César Calegari, sociólogo e educador. E na semana que passou, ele era o presidente da comissão que estava debatendo as bases nacionais comuns curriculares do ensino médio. E na semana passada, sem possibilidade alguma de fazer o seu trabalho, aqui em São Paulo, por exemplo, a audiência pública não ocorreu por um protesto dos professores da comunidade educacional, ele renunciou, escrevendo uma brilhante carta, expondo os motivos por que renunciou da tarefa de presidir a comissão que está discutindo as bases nacionais comuns curriculares. Ele diz que sem revogar a lei do ensino médio não há o que se fazer nada. E hoje publicou um artigo na página 3 da Folha de São Paulo, onde algumas, e eu peço licença para vocês, para não estender muito, eu vou terminar daqui a pouco, eu peço licença para ler 2 trechos deste artigo que foi publicado hoje na Folha de São Paulo, de autoria do César Calegari, que serve tanto para descrever a mazela que ocorre no ensino médio quanto no ensino superior. Diz o César Calegari o seguinte: ao abandonar a atenção a domínios conceituais, próprios das disciplinas, a proposta não só dificulta uma visão interdisciplinar e contextualizada do mundo, mas pode levar à formação de pessoas pouco qualificadas para uma cidadania contemporânea, condenadas a trabalhos simples, entediantes e mal remunerados. É isso que se quer para o país? Ele está descrevendo a situação da reforma do ensino médio para o ensino médio, mas nós podemos utilizar esse parágrafo e transpor para o que está acontecendo com o ensino superior, com os grandes grupos de educação. O que está se querendo é isso mesmo, criar pessoas ou formar pessoas sem nenhum senso crítico, com nenhuma possibilidade de interferir nas questões que realmente importam, no avanço tecnológico e também na questão da discussão da sociedade em geral, da sociologia, da filosofia, etc. Em outro parágrafo ele diz o seguinte: só um minuto, desculpa. Pacotes EAD poderão substituir professores, dispensar laboratórios e bibliotecas e desintegrar o território escolar de encontros, afetos e descobertas. Isso é muito grave. Ele estava se referindo à possibilidade, com a nova lei do ensino médio, de até 40% do currículo ser ensinado à distância. Mas isso já acontece no ensino superior, nas famosas disciplinas híbridas, onde parte são dadas à distância e parte é ministrada presencialmente. Na verdade, a maior parte é ministrada à distância. Então, o que está se cometendo nesse país é um crime com a soberania dessa nação. Estão entregando essa nação ao mercado, estão entregando essa nação à banca internacional, estão integrando essa nação aos grandes grupos mercantilistas. É isso que estão fazendo.
E aí você alia a questão da escola sem partido, que está sendo aprovada numa comissão. Agora, no dia 4 de julho, vai ser votado a toque de caixa lá no Congresso Nacional a aprovação desta amaldiçoada lei da escola sem partido e que, se a gente não tomar cuidado e se nós não nos posicionarmos fortemente contra, pode ser aprovada a toque de caixa sem ser levado ao plenário, porque a comissão é terminal. É o que está acontecendo também com a entrega do pré-sal. Há um projeto, estão entregando todo o pré-sal, que está sendo aprovado também no Congresso Nacional. É a PEC dos gastos, que impede com que se invista na educação e na saúde desse país. Porque, na verdade, o que se quer é privatizar a educação e privatizar a saúde do país. Na verdade, o que se quer é privatizar o próprio país. Então, eu novamente me congratulo aqui com o deputado Gianazzi, que é uma das poucas vozes que estão pregando no deserto, mas eu penso que esse é o caminho para nós denunciarmos, para nós colocarmos essa questão a público e para nós nos indignarmos. E também para que nós possamos expulsar essa comunidade mercantilista do seio da educação brasileira. Nós temos que nos indignar e nós temos que nos posicionar contra. Muito obrigado. Obrigado,